Na superfície atual da crosta terrestre no estado de São Paulo, encontramos materiais naturais e paisagens que representam o registro de todos os tipos de processos geológicos conhecidos, tanto da dinâmica interna quanto da dinâmica externa do planeta. Os registros estão por toda parte. Em busca das evidências dessa história, a equipe da Univesp TV foi conhecer alguns dos principais sítios geológicos do estado de São Paulo. Percorremos 3.000 quilômetros e visitamos dezenas de locais. Geólogos e outros pesquisadores nos ajudaram a enxergar a história que as rochas contam. Seguimos para o oeste, acompanhando o caminho do rio Tietê, e passamos por dois grandes compartimentos que compõem o nosso estado: o embasamento cristalino e a bacia sedimentar do Paraná. Em uma verdadeira viagem pelo tempo, visitamos boa parte da coluna do tempo geológico. Saímos das formações mais antigas do embasamento cristalino, onde encontramos rochas com idades que variam de 500 milhões a 2 bilhões de anos. E seguimos para o interior. Lá encontramos rochas sedimentares cada vez mais recentes, com milhões de anos de história geológica. Nossa equipe encontrou registros dos diferentes climas que já existiram por aqui: desérticos, glaciais e tropicais. Visitamos locais com diferentes processos que formaram as rochas do nosso estado. Toda essa diversidade de processos, cada um em seu tempo, gerou diferentes tipos de relevo em São Paulo. Grandes áreas exploradas pelo homem, serras, crateras, cachoeiras e cavernas contam histórias que nos ajudarão a entender um pouco mais como se formou o nosso planeta e como esse processo ainda continua. Bem-vindos à Expedição Geologia. Bora, né, gente? Começamos nossa expedição partindo da cidade de São Paulo em busca de segredos escondidos nas rochas mais antigas do estado. As professoras da USP, Cristina Toledo e Cristine Burrot, juntamente com outros convidados, nos acompanham nesta aventura. Nossa viagem começa pela parte mais antiga do estado, o embasamento cristalino. 1/3 do território paulista é composto por granitos e rochas metamórficas, que formam o embasamento cristalino. As rochas metamórficas são formadas em grande profundidade, sob alta pressão e temperatura. As deformações das placas tectônicas que ocorreram ao longo do período geológico chamado de pré-cambriano, há mais de 540 milhões de anos, deram origem ao relevo dessa região, como podemos ver na nossa primeira parada. Nossa equipe chega à região de Salesópolis. Aqui encontramos alguns exemplos das rochas características dessa região e percebemos como a ação de fatores externos e internos atuaram sobre o relevo. Pegou o mapa, Cris? Peguei. A primeira parada da expedição é para conhecer um importante marco natural do estado, a nascente do rio Tietê. Esse mapa do estado de São Paulo, a particularidade dele é que ele mostra a geologia, ou seja, ele mostra as rochas que ocorrem, né? Essa parte aqui, mais a leste do estado, paralela com o litoral atlântico, é a parte do embasamento cristalino. Esse embasamento está florante aqui, ou seja, é o que aparece, né? Desde a cidade de São Paulo até aqui, Salesópolis, a gente passa apenas em cima de rochas do embasamento cristalino. Granitos, gneiss, xistos, rochas metamórficas. Daqui para o centro e oeste do estado, a gente tem outro tipo de formação. Nós temos camadas sedimentares, né? Lembrando que sedimento é um material desagregado que, por erosão, sai das partes mais altas e é transportado sedimentado nas partes mais baixas. Então tem uma sequência de camadas sedimentares em toda essa região aqui, e são essas camadas sedimentares que já foram soterradas, transformadas em rochas sedimentares duras e hoje estão expostas aí, sendo de novo erodidas, né? Principalmente pela rede fluvial. Nós estamos aqui na Serra do Mar,
E aqui nós estamos então no alto da escarpa da Serra do Mar, que é uma escarpa de falha, que é uma estrutura geológica, né? Muito próximo do litoral. Aqui frequentemente se formam as nuvens e chuvas orográficas, quer dizer, aquelas chuvas que se formam por causa do relevo, né? Umidade evaporando dos oceanos, da zona litorânea, chegando na encosta e aí condensando porque encontra as partes mais frias, né? E nós vamos ver aqui o que é considerada oficialmente a nascente do rio Tietê. Na verdade, é toda uma bacia hidrográfica que ajuda o rio Tietê a tomar forma, né? Mas nós vamos ver aqui simbolicamente o lugar onde que foi considerada oficialmente a nascente do rio Tietê. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na nascente? Vamos embora. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Quem nos leva até a nascente é o Gastão, diretor do parque. Cristine, viemos aí para ver as nascentes do Tietê, ela não conhece ainda. Isso. Vamos lá, então. Então vamos lá. Esquerda, vamos chegar à nascente do Tietê. Ah, legal. Mesmo rio que vocês conhecem lá em São Paulo, ele está começando aqui. Bonito, cristalino, limpo. Podemos ficar desse lado daqui. O lençol sai de um ponto mais alto. Atrás das pedras, das fendas, ele vai cair, promovendo aquele barulho. E está brotando aqueles dois pontinhos, primeiro ponto de brotamento. A partir daqui, todo esse fundo poroso vai ter outros brotamentos que a gente não consegue visualizar. Mas tem um bem bonito que a gente vê lá, que é o olho d'água. Esse movimento é constante. Mexendo com a areinha, vai brotando água do lençol também. Essa é apenas uma das nascentes que darão origem ao rio Tietê. Ele nasce a 20 quilômetros do Oceano Atlântico, mas por causa do relevo, segue para o interior do estado. Então, olha, aqui você vê essas rochas, aqui são restos do intemperismo, né? A rocha que não foi intemperizada, está exposta, rocha dura, rocha cristalina, com essas estruturas geológicas que são as falhas, as fissuras, não é? Por onde justamente a água subterrânea acaba ganhando aqui a superfície, né? E lembrando que nós também estamos aqui no embasamento cristalino, essas são aquelas rochas que não têm grande porosidade, elas têm algumas fissuras, fraturas então o aquífero está nessas descontinuidades das rochas, né? E por isso então que é esse tipo de nascente, né? Esse tipo de olho d'água. São centenas, são milhares de olhos d'água como esse que estão formando o rio Tietê, certo? Que vai para oeste e esse percurso a oeste, se a gente seguir, a gente faz uma viagem no tempo geológico, né? E é uma viagem interessante porque nós começamos no mais antigo, que é aqui o embasamento cristalino, em direção oeste a gente entra na bacia do Paraná e pega sucessivamente as rochas mais novas, né? Do topo da bacia do Paraná, lá na foz do rio Tietê, no rio Paraná. E ao longo desse caminho, nós podemos então cruzar as rochas cristalinas, ígneas metamórficas, as rochas sedimentares e aí toda a parte de aplicação e de uso e de questões ambientais, né? E uma coisa legal, Cristina, que eu acho que você não sabia, é que esse parque foi criado como compensação ambiental. Então, isso aqui foi uma compensação ambiental por barragens e obras no rio Tietê para evitar as enchentes. E aí o governo do estado, junto com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, adquiriu essa área e promoveu então a recuperação da vegetação, a implantação de uma área que serve à educação, mas serve também para pesquisa, né? Exatamente, Claro. para pesquisa. Tá? Que bom que a gente preservou aqui, né? Foi legal, hein, gente? Nossa, Que bom, hein? muito bom. E é justamente uma das barragens construídas na região o local da nossa próxima parada. Deixamos a nascente do Tietê para trás. Agora, estamos em mais um ponto alto do relevo. Aqui, como em todo o embasamento cristalino, as rochas metamórficas mais antigas foram interrompidas por intrusões magmáticas de granito. Isso resultou na existência de rochas ígneas misturadas com as metamórficas.
Ela não está muito dura, está um pouco dura, mas descascando um pouco dá para ver que realmente é um granito parcialmente intemperizado já. Os grãos de feldspato já estão virando areia, argila, né? E esse granito, ele está inserido nessa paisagem. Esses blocos de granito fazem parte de uma grande intrusão granítica, pré-cambriana também, que ajuda a montar o embasamento cristalino. No perfil do estado, podemos ver em vermelho como o granito se insere nas rochas metamórficas, formando o embasamento. Aqui então é esse conjunto de rochas metamórficas e ígneas, com esse relevo muito antigo, um relevo que mostra o intemperismo e erosão de pelo menos aí do período terciário, de mais de 10 milhões de anos. E o granito, então, por ser mais resistente, se destaca no relevo, e esse relevo também, por exemplo, permite a existência de um ponto elevado para a instalação de um radar meteorológico, que é o que a gente tem nesse ponto. O radar meteorológico da barragem funciona desde 1988. Ele está próximo da bacia hidrográfica do Tietê e permite prever chuvas e inundações em um raio de 230 quilômetros. Aqui, um grande sistema hidrográfico é formado pelas constantes chuvas. Quem nos conta um pouco mais sobre isso é a professora Roseli. Essa região aqui a gente chama de bacia hidrográfica do Alto Tietê Cabeceiras, né? Como nós temos ali uma grande estrutura que a gente chama Serra do Itapetí, que na realidade é um batólito, um grande corpo rochoso, né? Formado por uma rocha ígnea. E depois nós temos todo o arcabouço, essa estrutura geológica que é a Serra do Mar. Essa região formou uma grande bacia que capta a água da chuva e capta também a água das pequenas drenagens, pequenos córregos, pequenos rios. Chegamos ao Parque das Neblinas, uma grande área de preservação da Mata Atlântica na Serra do Mar. Então veja, o que a gente vai perceber é que tem muita rocha exposta, né? Muita rocha fresca exposta, né? E você olha para aquele solo, um solo muito arenoso, um solo pobre, né? Onde normalmente você não teria uma vegetação muito densa, né? Até por conta do tipo de rocha, são gneiss, são rochas metamorfizadas, rochas que não têm nutrientes, elementos químicos que são importantes para a planta. E aí a questão fica, mas como é que essa mata se desenvolveu? Como é que essa mata ficou tão densa, uma biodiversidade tão rica, espécies, um subbosque tão denso? E aí a própria floresta te dá essa resposta. Nós vamos ver um perfil de solo que é basicamente composto de material decomposto da própria floresta. Para ver esse solo mais de perto, entramos na floresta com a Cristine. Caminhando na trilha, percebemos, bem de pertinho, a decomposição das rochas pelo intemperismo. O intemperismo é a ação dos fatores externos, como a água e a variação de temperatura sobre a rocha dura. Marcelo, peraí, vamos parar aqui. A rocha metamórfica, ela sofre em profundidade pressões muito altas, né? E ela se transforma no estado sólido e muitas vezes a gente vê esse padrão orientado de minerais. Só que essa rocha aqui, ela não é fresca, né? É uma rocha que já foi intemperizada, muito alterada. Tanto é que se eu martelar aqui, tá vendo? Esse aspecto meio podre, né? Isso é característico de uma rocha muito intemperizada. Ela parece ser fraquinha, assim, ela quebra fácil. Exatamente. Então, o intemperismo provoca esse enfraquecimento, esse aspecto friável e frágil na rocha. Aqui que começa o cânion, né, do Itatinga, por causa do declive acentuado, não é? Atualmente, resta apenas 7% da Mata Atlântica original. O desmatamento e a retirada da vegetação empobrece o solo e expõe as rochas ao intemperismo. Bom, a gente consegue ver direitinho, né, essas escarpas, essas vertentes bem íngremes, né, e algumas rochas expostas, que são essas
áreas mais claras que a gente vê na paisagem. E o que a gente pode chamar a atenção é o fato de ter rochas aflorantes assim, e solos provavelmente poucos espessos por conta dessas vertentes, são íngremes, né? E por isso que a Serra do Mar é tão sujeita a escorregamentos. Deixamos a trilha. Encontramos agora uma ótima oportunidade para ver de perto o que acontece com as rochas da serra. Aqui dá para a gente ver bem a rocha, as estruturas da rocha, os dobramentos, todos os esforços que envolveram então toda a evolução desse compartimento de relevo que é a Serra do Mar. O embasamento cristalino, né, Cris? Exatamente. Olhando em poucos centímetros, poucos decímetros, a gente vê rochas bandadas com um bandamento mais linear, locais que esse bandamento está perturbado, dobrado, né? Locais onde a rocha é mais clara, deve ser mais rica em quartzo, locais onde a rocha é mais escura, locais que estão mais salientes, são pedaços da rocha mais resistentes à erosão, porque como são rochas submetidas a grandes esforços, os grandes esforços da litosfera, aqueles esforços tectônicos, né, da tectônica de placas, os grãos minerais, por menores que eles sejam, eles vão se orientar de forma perpendicular à direção dos esforços. E isso tem um resultado macroscópico, que é o resultado que você vê. Então isso aqui são gneiss também, pré-cambrianos, do embasamento cristalino, os mesmos que a gente viu lá na trilha, mas todos intemperizados. Essa rocha, ela sofre intemperismo, mas como o fluxo d'água do rio está diretamente em contato, cada grãozinho que se solta já é erodido imediatamente. Já num perfil de intemperismo, como debaixo dessas árvores, por exemplo, o intemperismo age lá e o material fica. Aí o perfil de intemperismo consegue se aprofundar, né? Só quando aquele material for desestabilizado, por exemplo, tiver digamos, uma chuva muito forte, uma tromba d'água, aí aquilo vai ser erodido, né? Aí aquilo vai para os cursos d'água e aí o intemperismo retoma o seu caminho. Aqui, enquanto esse rio continuar correndo nesse lugar, cada grãozinho que se soltar da rocha, ele será erodido. Então a rocha viva, a rocha sã, estará sempre exposta aqui. E esses sedimentos aqui, eles vão parar onde? Para onde que eles vão? Eles vão seguir a lei da gravidade. E a água aqui vai ajudar. Eles vão para a planície costeira. Aquela areia que você vê lá, né, você pode marcar um grãozinho de areia aqui e voltar daqui 1000 anos, 10.000 anos, você vai encontrar lá na praia. E é seguindo o curso da água do rio Tietê que nossa equipe vai para o próximo destino. Lá encontraremos uma região que já foi coberta por mar e hoje guarda sinais de processos muito antigos de formação de montanhas e de incorporação de fragmentos de antigos oceanos, algo difícil de se imaginar sem um olhar mais atento. Encontramos o geólogo Wilson Teixeira da USP. Bom dia, bem-vindo a Pirapora. Estamos aqui diante do rio Tietê, poluído, bem diferente do que vocês viram lá na nascente do rio Tietê, não é? Ele vai nos mostrar algumas evidências do mar que existiu aqui há 650 milhões de anos, no período pré-cambriano. Para onde o senhor vai nos levar, professor? Vou levar vocês até as pirolavas de Pirapora, um lugar curiosíssimo que vale a pena vocês conhecerem. Vamos lá? Vamos. Os mesmos movimentos da crosta terrestre que formaram a Serra do Mar foram responsáveis pela formação do relevo dessa região. Aqui é possível encontrar muitos registros de metamorfismos e deformações de rochas, além de exemplos únicos da intrusão de magma bem no meio da cidade. Rio Tietê aqui do lado, os bandeirantes perseguindo aqui as suas riquezas, e nós vamos conhecer uma riqueza geológica, algo insuspeitado, né, que eu vou mostrar para vocês. Mas no meio de um bairro, professor? Pois é, um oceano perdido no tempo, algo que é único aqui na geologia brasileira. Olha que legal, esta aqui é uma rocha vulcânica, é uma rocha de granulação fina, comum, né? Mas aqui é uma feição espetacular. Esta feição arredondada, né, que representa uma lava formada em fundo do mar. Essas rochas, quando são formadas em fundo do mar, elas se resfriam rapidamente e formam uma borda de resfriamento, né? Nós vemos aqui esse bolsão de magma resfriado há milhões de anos atrás, e esse material resfriado
rompe e forma-se uma nova bolsão de magma. São as lavas almofadadas, como nós chamamos, ou pilolavas em inglês. Essas rochas representam a ruptura de um continente antigo que existiu, o supercontinente Gondwana, há cerca de 650 milhões de anos atrás. Existem várias feições nesta região, indicando que isso aqui era um fundo oceânico. Era um mar, nós tínhamos praias no passado, com rochas calcárias, algas, né, vivendo nessa época e assim por diante. Realmente a gente pode encontrar surpresas geológicas nos lugares mais diferentes, né, seja numa cidade, seja num bairro, ou seja num lugar remoto, na Amazônia, etc. Além desse local aqui que nós vemos, nós temos outras rochas associadas a essa feição. Uma delas está do outro lado da rua. Vamos até lá? Vamos. O professor nos mostra mais uma pista do mar que existia aqui, mas esse pedaço de rocha é diferente. Então vejam que, enquanto que a do outro local é um material já algo alterado, né? Aqui nós temos uma rocha sã, uma rocha muito bem preservada, né? É uma rocha, um basalto também, né? Mas não tem a feição das pillows, né? São rochas também ferro-magnesianas, com ferro e magnésio, construindo a crosta oceânica, que também deve ter tido 5 quilômetros de espessura. Então, nesta região de Pirapora de Bom Jesus, existem várias evidências que nos levam a pensar que estava havendo a separação, o Gondwana, né? Se separando, se quebrando, né? E construindo esse antigo oceano que nós chamamos o Adamastor. Esses oceanos tivemos deposição de sedimentos, né? Esses sedimentos hoje são montanhas, né, que estão aqui do lado, né? Então, a associação de fundo oceânico, sedimentos, né, tudo sendo deformado posteriormente em milhões de anos, né, criando esse relevo que nós vemos hoje. Em geologia nós brincamos, né, que isto aqui é como se nós estivéssemos nos Andes de hoje, né? A formação dos Andes foi algo semelhante, fundos oceânicos, sedimentos, né, e depois a formação da Cordilheira dos Andes. Aqui então, são as antigas cordilheiras de Pirapora de Bom Jesus, né? Para mostrar mais um pouco da diversidade geológica da região, o professor nos leva a Santana de Parnaíba, cidade vizinha a Pirapora. No centro histórico, encontramos uma rocha granítica, típica daqui. Ela é resultado de um processo de formação diferente do das pilolavas. Quero mostrar duas feições interessantes desse granito. A primeira delas é relacionada à presença de uma alteração relacionada à vegetação. Essa ruptura da rocha consegue pegar a raiz da árvore? Ela invade, ela aproveita uma fratura da rocha, né, e se instala. A água está aqui presente e assim por diante e, portanto, a vegetação se instala e amplia cada vez mais a degradação desta rocha. Lá nós tínhamos processos de alteração vinculados à água do fundo do mar e o calor do magma, né? Aqui é um processo totalmente diferente de rocha em superfície, sofrendo ação de chuva, né? Ácidos orgânicos, né? Como aqui da árvore e assim por diante, né? E aqui logo abaixo nós temos a oportunidade de ver a rocha cortada pelo homem, que nos dá uma ideia de como a rocha é na sua constituição. Nós observamos materiais ou minerais escuros e claros, alguns maiores, vejam o tamanho desse mineral, e isso significa que esta rocha se formou em profundidade, 5 a 7 quilômetros de profundidade pelo menos, resfriando-se lentamente, o que deu possibilidade de o magma se resfriar lentamente e, portanto, os minerais crescerem durante o resfriamento magmático. Esses minerais são minerais menos densos que os minerais da rocha vulcânica, são minerais ricos em silicatos, né, e ricos em potássio, sódio, alumínio, assim por diante, né? Então esse é o granito chamado de granito de Itaqui, que aparece nessa região aqui das imediações de São Paulo. Voltamos a Pirapora. Essa espuma toda que cobre o rio Tietê é resultado da grande concentração de esgoto jogado no rio. Ela se forma graças ao nosso próximo destino. Nós estamos então aqui no novo ponto aqui próximo a Pirapora.
é a barragem Ibirapora, onde nós vemos um terceiro tipo de rocha, que é esta rocha inclinada chamada quartzito. É uma rocha de antigas areias que sofreram pressão e temperatura e se transformaram nessa rocha inclinada que forma parte do relevo desta região. Este relevo formou aqui um vale afinado, que foi aproveitada para formar uma barragem aqui nessa região, que controla então a enchente, as enchentes eventualmente que existem no Rio Tietê. Isto é parte da crosta que foi formada e invadida pelos granitos que nós vimos ali na região de Santana do Parnaíba. As rochas se deformam, isso são raízes de antigas montanhas que estão expostas hoje à superfície por conta da erosão por milhares de anos que acontece. Nós temos então as rochas metamórficas, que são derivadas de rochas anteriores que sofreram pressão e temperatura, como os sedimentos. E nós temos as rochas ígneas que foram vistas hoje, as lavas almofadadas ou o granito de Itaqui, em Santana do Parnaíba. Chegou a hora da nossa última parada, a cidade de Taubaté, que fica numa bacia sedimentar encravada no embasamento. É a bacia de Taubaté, uma estrutura deprimida formada pela reativação tectônica das falhas geradas pelos movimentos das placas tectônicas de abertura do Oceano Atlântico. Nessa área afundada do terreno, havia um grande lago que ajudou a conservar os registros das criaturas que andavam pela região 23 milhões de anos atrás. Bom dia, professor. Tudo bem? Como vai? Nossos expedicionários encontram o professor Herculano Alvarenga, criador do Museu de História Natural de Taubaté. Quem também nos acompanha é a professora Vânia Duleba, da USP. Fernando, você lembra bem da Vânia, né? Vânia, claro, todos os colegas aqui, certo. maravilha, presentes. Vamos lá conhecer. Mas olha, observa que um museu aqui ele tem uma sequência cronológica, né? O Museu de Taubaté possui uma grande coleção de fósseis de diversas épocas e lugares. Seu principal personagem andava por aqui e foi encontrado pelo professor pertinho do museu. Esse bicho já tem mais de 40 anos que ele já foi encontrado e nós trouxemos técnicos da Argentina que nos ajudaram a fazer essa réplica desse modelo. E esses modelos, então, o mundo todo se interessou, vários museus do mundo, e foi permutando essa réplica é que nós conseguimos um bom acervo inicial que motivou o museu. E é por isso que a gente fala que o museu tem ele como símbolo, né, como o fóssil básico. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma ave muito bacana, né? Saber que esta ave estava andando por aqui, ela morreu a cerca de 7 quilômetros daqui, em linha reta, e os seus fósseis originais são esses que estão nessa vitrine aqui. Quanto tempo que você demorou para reunir toda essa quantidade de ossos? Olha, a coleta desse material foi mais ou menos de 3 anos. São 3 anos consecutivos que a mineradora fazia buraco, a escavação e tirava a argila para fora. Uma grande quantidade de fósseis foi encontrada na mina de argila próxima da cidade. O professor nos acompanhou para mostrar onde viviam essas criaturas. Esse ponto, eu acho um ponto muito importante para a gente compreender a bacia de Taubaté, essa formação que aconteceu. Aqui a gente olhando para lá, a gente vai ver a cidade de Taubaté, é uma região extensa, praticamente plana. E essa planitude, ela se estende na forma de um fuso para nordeste, até quase Rio de Janeiro, e aqui para o sudeste, ou sudoeste, ou melhor, em direção a São Paulo. Então aqui na cidade de Taubaté, nós estamos no meio da bacia de Taubaté. Como se formou isso? Aqui atrás de mim agora, existem montanhas. E lá na frente também tem montanhas. A gente enxerga um paredão da Mantiqueira e antes dele tem uma região plana. Essa é a bacia. Antigamente aqui foi um lago. Este lago ele foi assoreando, foi sendo formado e nós podemos encontrar lá embaixo vestígios desse lago antigo. Então as escavações mostram sedimentos, folheiros e argila, que são os restos deste lago antigo que existiu aqui. Eu diria assim didaticamente, esta é a bacia de Taubaté, nós vamos ver a formação Tremembé e a formação Pindamonhangaba. Então uma formação lacustre e uma fluvial.
sedimentação na bacia de Taubaté cobriu os restos de animais e plantas que viviam no lago. À medida que os sedimentos se depositavam, a argila se endurecia e se distribuía em camadas, como folhas. São os folhelhos, hoje encontrados nas minas de argila. Isso aqui é um resto de um peixe, mas ele está muito mal fossilizado. Mas é possível de se observar alguma coisa aqui, escamas, poucos restos dele. Então esses são chamados de xistos, mas o nome é errado, é melhor chamá-los de folhelhos. E nesses folhelhos, então, representa então o fundo do lago que aconteceu aqui. Não é só folhelho, para baixo tem a argila pura também, sem formar essa sedimentação. E é mais nela que a gente encontra os ossos maiores. Eu acho que didaticamente, eu acho que esse local é um local bastante interessante, né? Você vê aí o folhelho e em cima dele aquela cor amarela, laranja, até vermelho, existe um pouco, e pedregulhos em cima. Claro, aquilo ali é uma formação com pedregulho, é uma formação já com mais energia, exatamente. Outro ambiente, né? Uma mudança de ambiente de sedimentação. Então seria uma formação lacustre e fluvial. Isso é importante porque mostra a mudança do fluxo de águas, né? Você tinha um lago muito grande, né? Chegava a quanto? Um ambiente de água parado, isso. Um lago de 150 quilômetros, mais ou menos, por 5 a 8 de largura, né? Sim. Esse lago. E depois ele achou um caminho para o Rio de Janeiro, formar o Rio Paraíba do Sul. Agora, é interessante notar que o material está esfarelando assim porque já está intemperizado, ou seja, né, a origem desse material é o intemperismo de rochas duras numa área elevada, provavelmente a Serra da Mantiqueira, foi intemperizada, ou seja, transformada em material desagregado, erodido, transportado, sedimentado até aqui, sedimentado de formas diferentes, né, ao longo do tempo. É o ciclo da natureza. Isso, soterrado, transformado num material mais consolidado e agora está de novo exposto ao intemperismo, sendo desagregado novamente. É uma síntese da história geológica. Exatamente, exatamente. É a síntese da história geológica da região. Nossa viagem pela parte mais antiga do estado termina aqui. No próximo programa, deixaremos o embasamento cristalino e entraremos na bacia sedimentar. Nós vamos subir esse barranco, vamos ver o contato de uma rocha metamórfica com camadas sedimentares e depois algumas camadas sedimentares aqui. Veremos o ponto de contato entre esses dois compartimentos e conheceremos as rochas que fazem parte dessa região do estado.